Você está prestes a embarcar em uma viagem épica pelo livro de Gênesis, onde tudo começou. Vamos desvendar juntos os mistérios da criação do mundo, o surgimento da humanidade e as histórias fascinantes que moldaram nossa história. Conheça os segredos do Jardim do Éden, o poder da fé de Abraão e como esses relatos impactam nossa vida até hoje. Não perca nenhum detalhe desta jornada que vai enriquecer seu conhecimento e transformar sua perspectiva. Inscreva-se no canal e fique até o final para não perder nenhum momento dessa narrativa poderosa. Gênesis, a história do começo, a criação do mundo. No princípio, quando tudo era apenas um vasto vazio, Deus trouxe à existência os céus e a terra. A terra, sem forma e vazia, estava coberta pelas trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, preparando-se para criar algo extraordinário. Então, Deus disse: haja luz, e imediatamente a escuridão foi quebrada pela luz. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus fez o firmamento e o chamou de céu, separando as águas que estavam embaixo das que estavam acima. No terceiro dia, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar, fazendo surgir a terra seca. Ele chamou a terra seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E então, com apenas uma palavra, Deus fez a terra produzir toda espécie de vegetação, árvores, plantas e flores, cada uma com sua própria semente. Deus olhou para o que havia feito e viu que era bom. No quarto dia, Deus encheu o céu com luzes brilhantes. Criou o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite, e também as estrelas, para adornar o céu noturno. Elas serviriam como sinais para marcar os dias, as estações e os anos. E mais uma vez, Deus viu que tudo era bom. No quinto dia, Deus criou a vida nas águas e nos céus. Ele fez os peixes e as criaturas do mar, enchendo os oceanos com vida, e criou as aves para que voassem livres pelo céu. Deus abençoou essas criaturas dizendo: multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E assim, o quinto dia chegou ao fim. No sexto dia, Deus decidiu preencher a terra com todas as espécies de animais, grandes e pequenos, selvagens e domésticos. E então, em um ato especial de criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, ele criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem. Deus os abençoou e lhes deu o domínio sobre toda a criação, instruindo-os a serem frutíferos e a encherem a terra. No sétimo dia, Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Então, ele descansou, abençoando e santificando esse dia. Foi o primeiro sábado, um dia de descanso e celebração da obra perfeita da criação. O Jardim do Éden e a queda do homem. Deus plantou um jardim maravilhoso no Éden, um lugar repleto de beleza e vida. Lá, colocou o homem que havia criado, Adão, para cuidar do jardim e viver em harmonia com toda a criação. No Éden, Deus fez brotar árvores frutíferas de todos os tipos, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão uma simples instrução. Ele podia comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente você morrerá, Deus o advertiu. Vendo que não era bom que o homem estivesse só, Deus fez Adão cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas e com ela fez uma mulher, Eva, para ser sua companheira. Adão, ao vê-la, reconheceu que ela era parte de si e declarou: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles viviam em perfeita união, sem vergonha ou medo, pois estavam em plena comunhão com Deus. Mas a serpente, astuta e enganadora, se aproximou de Eva e a questionou sobre a proibição de Deus. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Eva respondeu que poderiam comer de todas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se o fizessem, morreriam. Mas a serpente sorrateira retrucou: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto e o desejou.
parecia saboroso e prometia sabedoria. Então, ela comeu e deu também a Adão, que estava com ela. Imediatamente, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Envergonhados, fizeram para si roupas de folhas de figueira. Quando ouviram Deus se aproximando no jardim, se esconderam entre as árvores. Mas Deus chamou Adão. Onde você está? Adão respondeu. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus então perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Deus então pronunciou as consequências desse ato de desobediência. A serpente seria amaldiçoada a rastejar sobre o ventre, a mulher passaria a sentir dor ao dar à luz, e o homem teria que trabalhar arduamente para obter o sustento da terra. Além disso, foram expulsos do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus fez roupas de pele para cobri-los, mostrando seu cuidado e misericórdia. Os primeiros descendentes e a corrupção da terra. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Quando os 2 ofereceram sacrifícios a Deus, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e Deus aceitou sua oferta. Caim, por outro lado, trouxe do fruto da terra, mas Deus não aceitou sua oferta. Tomado de ciúmes, Caim matou Abel, e Deus o condenou a ser um fugitivo e errante pela terra. Apesar da tragédia, a humanidade continuou a crescer. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e dele veio uma nova linhagem. No entanto, à medida que os homens se multiplicavam, também crescia a corrupção sobre a terra. A maldade se espalhava, e Deus se entristeceu com a depravação da humanidade. Ele decidiu que o dilúvio viria para limpar a terra de toda a maldade. Noé e o dilúvio. Em meio a essa geração perversa, havia um homem justo e íntegro, Noé. Deus viu em Noé alguém digno de salvar e lhe deu instruções para construir uma grande arca. Nessa arca, Noé e sua família seriam salvos do dilúvio que destruiria toda a vida na terra. Deus também ordenou que Noé levasse para a arca um casal de cada espécie de animal, para que pudessem repovoar a terra após o dilúvio. Por 150 dias, as águas cobriram a terra, destruindo tudo o que havia. Mas Noé e sua família estavam a salvo na arca. Quando as águas começaram a baixar, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Após um tempo, Noé enviou uma pomba para ver se a terra já estava seca. Na primeira vez, a pomba voltou sem encontrar onde pousar. Na segunda vez, voltou com uma folha de oliveira no bico, indicando que as águas haviam recuado. E na terceira vez, a pomba não voltou, mostrando que já havia encontrado lugar para pousar. Quando finalmente a terra estava seca, Deus ordenou que Noé saísse da arca, junto com sua família e todos os animais. Noé então construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal de sua aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, lembrando a promessa de misericórdia e renovação. A Torre de Babel e a dispersão das nações. Com o tempo, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra, mas, em um momento de arrogância, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Mas Deus viu a vaidade em seus corações e decidiu confundir a linguagem deles, fazendo com que não se entendessem mais. Assim, eles pararam de construir a cidade, que ficou conhecida como Babel, e foram dispersos por toda a terra. A história de Abraão. Entre os descendentes de Noé, surge a figura de Abraão, um homem que se tornaria o pai da fé. Deus chamou Abraão, que naquela época ainda se chamava Abrão, para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoá-lo, dizendo: Eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Em obediência, Abraão partiu, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens. Ele seguiu sem saber exatamente para onde Deus o levaria, confiando plenamente nas promessas do Senhor. A promessa de Deus a Abraão. Depois de viajar por diversas terras,
Deus prometeu a Abraão que toda a terra de Canaã seria dada a ele e seus descendentes para sempre. Como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o de sua esposa Sarai para Sara. Mesmo sendo avançados em idade e sem filhos, Deus prometeu que Sara daria à luz um filho, e que através desse filho, a promessa de uma grande nação seria cumprida. Abraão creu na promessa de Deus, e apesar de sua idade avançada, ele e Sara tiveram um filho, Isaque. Esse nascimento foi o cumprimento da promessa divina e marcou o início de uma linhagem que levaria à formação do povo de Israel. A fidelidade de Abraão testada. O momento mais marcante da vida de Abraão foi quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, Isaque. Abraão, mesmo diante dessa difícil prova, estava disposto a obedecer a Deus sem questionar. Quando estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio, enviando um anjo que o impediu. Deus, então, providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, reafirmando sua aliança e abençoando Abraão por sua fé inabalável. Os descendentes de Abraão. Isaque, filho de Abraão, cresceu e se casou com Rebeca. Juntos, tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, mesmo sendo o mais novo, recebeu a bênção de primogenitura, e Deus mudou seu nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. O sonho de José e a providência divina. Entre os filhos de Jacó, José se destacou por sua sabedoria e seus sonhos proféticos. Seus irmãos, tomados por inveja, o venderam como escravo para o Egito. Lá, José enfrentou muitas adversidades, mas Deus estava com ele e o fez prosperar. José interpretou o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e foi colocado como governador do Egito, encarregado de armazenar provisões para enfrentar os anos de escassez. Quando a fome atingiu Canaã, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento, sem saber que José, o irmão que venderam, era agora o poderoso governante do país. José revelou sua identidade a eles, perdoou-os e providenciou que toda a família de Jacó se mudasse para o Egito, onde viveriam em paz e prosperidade. Assim, o livro de Gênesis termina com a história de José, mostrando como Deus usou cada circunstância, até mesmo as mais difíceis, para cumprir seus propósitos. Através de Abraão, Isaque, Jacó e José, vemos a fidelidade de Deus em ação, estabelecendo as bases para o povo de Israel e revelando o seu plano redentor que se desdobraria ao longo das Escrituras. Essa foi uma jornada desde a criação até o início da história do povo escolhido por Deus. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história de Gênesis, cheia de lições valiosas e inspirações para a nossa vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias que continuam a transformar vidas.